All right, now I want to preach on a subject that glorifies Jesus Christ. Eu quero pregar sobre um assunto que glorifica o Senhor Jesus Cristo. The Bible tells us that the spirit or the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus Cristo é um testemunho de profecias. Now that means that most of prophecy is about Jesus Christ. Isso quer dizer que a maioria das profecias na Bíblia falam a respeito de Jesus Cristo. And so if you don't know prophecy, you don't know Jesus Christ. Isso quer dizer que se você não conhece profecias, logo você não conhece a Jesus Cristo. A lot of the Old Testament was revealing Jesus Christ in prophecy. Muitas coisas no Velho Testamento foram escritas para revelar o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. And the people were watching and waiting for Messiah to come. E as pessoas naqueles dias, elas estavam observando e esperando pela vinda do Messias. And when he came, some of them understood this was the one that was prophesied in E the Old quando ele Testament. finalmente veio, algumas pessoas entenderam e compreenderam que ele era o Messias que tanto eles estavam aguardando. But prophecy also told about Jesus' second coming. Mas as profecias também falam sobre a segunda volta de Cristo. But prophecy did not tell about the rapture. Mas as profecias do passado não falaram a respeito do arrebatamento. No prophecy in the Old Testament talked about the rapture. Nenhuma profecia do Velho Testamento menciona o arrebatamento da igreja. Now there's a difference between the rapture and the coming of Jesus Christ. Há uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus Cristo. So we'll call this the rapture, and this hand representing the return of Christ. Então, nós vamos chamar a mão do lado direito de arrebatamento e a do lado esquerdo a volta do Senhor Jesus Cristo. Now, the rapture is talking about the believers going up into heaven, the church believers. O arrebatamento está falando sobre os crentes, aqueles que creem, serão arrebatados, levantados para o céu. It's not talking about Old Testament believers. O arrebatamento não se refere aos santos do Velho Testamento, It's only talking about the church believers that began in the day of Pentecost. mas o arrebatamento se refere apenas aos santos da igreja, a igreja que iniciou-se no dia de Pentecostes. Now, the return of Jesus Christ was mentioned in the Old Testament. Já a volta do Senhor Jesus Cristo foi mencionada assim no Velho Testamento. And it was also told in the New Testament. E a volta de Jesus também é mencionada no Novo Testamento. Jesus was the most vocal about the return of Jesus Christ himself. Jesus Cristo mesmo foi um dos que mais falou, mais mencionou a respeito da sua segunda vinda. But Jesus never talked about the rapture. Mas Jesus mesmo nunca falou sobre o arrebatamento. He talked about his return. Ele falou várias vezes sobre a sua segunda vinda. He mentioned one thought very briefly about the rapture. Ele mencionou por cima algum princípio sobre o arrebatamento da igreja. He says, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again to you. Foi quando ele disse, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. But the disciples didn't know that he was talking about the rapture. Mas os discípulos não sabiam que Jesus estava se referindo ao arrebatamento. Because the disciples didn't know anything about the rapture. Porque os discípulos ainda não sabiam nada sobre o arrebatamento. So, the rapture was told to us by the Apostle Paul, and then later on by John. Portanto, o arrebatamento da igreja foi mencionado primeiramente pelo apóstolo Paulo e depois pelo apóstolo João. So tonight I want to talk about the rapture. E nesta noite eu quero falar sobre o arrebatamento. That's when the Christians will leave this earth and go up to heaven. Ou seja, quando os crentes salvos irão deixar esta terra e subirem para o céu. Now the difference between the rapture and the return of Christ, A diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, there are likenesses in the two, há certas semelhanças entre os dois, but it's like a car is not like a truck. mas, assim como há semelhanças entre um carro e um caminhão, porém não são o mesmo. There are likenesses between the car and the truck, Há semelhanças entre um carro e um caminhão, and it's like a bicycle and a motorcycle. assim também há semelhanças entre uma bicicleta e uma moto. A
A bicycle is somewhat like a motorcycle, Ah. but it's not identical. A bicicleta, apesar de ser parecida com a moto, não é idêntica. And a donkey has got 4 legs, just like a horse has got 4 legs, but they're not the same. E o cachorro, apesar de ter 4 patas, assim como um cavalo, não é um cavalo. And so the rapture is different than the return. Portanto, o arrebatamento da igreja é diferente da volta do Senhor Jesus Cristo. Now they're alike, but they're not identical. Há semelhanças, mas eles não são idênticos. Now the problem is that many people have confused the return of Christ with the rapture. E o problema que nós encontramos é que muitas pessoas confundem a volta de Jesus Cristo com o arrebatamento da igreja. And I'll explain that more on Sunday night. E eu vou explicar ainda mais sobre isso no domingo à noite. But tonight we're going to talk just about the rapture. Mas hoje à noite nós vamos falar apenas sobre o arrebatamento. So I want you to turn to 1 Corinthians chapter 15. Então eu quero que você abra neste momento a Bíblia em 1 Coríntios 15. Now we want to glorify Jesus Christ in all these messages. Nós queremos glorificar Jesus Cristo com todas essas pregações, He deserves all of the praise and the glory. porque Ele merece toda a glória e toda a honra. And so I'm going to try and help you to see how Jesus is glorified by these messages. E eu quero ajudar você a perceber como Jesus Cristo pode ser glorificado através desses ensinamentos. Now we're going to read 51 through 54. Nós vamos ler os versos 51 a 54. Please read. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Now we see in this particular passage, the emphasis is on the change that will be made in us when the rapture takes place. Neste texto em particular, a principal ênfase diz respeito à transformação que vai ocorrer em nós quando nós formos arrebatados. Now Paul starts out and say, I'm going to show you a mystery. Paulo inicia dizendo que ele irá nos mostrar um mistério. Now it's not a mysterious thing that Paul is showing us. Não é necessariamente um mistério que Paulo está nos mostrando, He is showing to us a revelation that has not been told to the people before this time. mas era um mistério até aquele momento, porque até aquele momento ainda não havia sido dito para as pessoas. You see, God shows us various things from time to time as the Bible was written. Você há de perceber que Deus nos mostra e nos revela certos assuntos de tempo em tempo, conforme a Bíblia foi sendo revelada. The Old Testament people didn't know as much as we do as New Testament people. As pessoas do Velho Testamento certamente não sabiam tanto quanto nós sabemos que somos do Novo Testamento. When Jesus came, he came to reveal the Father. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio para revelar o Pai. Everything he said, everything he did was to show who God the Father was. Todas as coisas que ele disse, todas as coisas que ele fez, serviram para revelar quem era o Pai. But it wasn't his job to show us the rapture. Mas não fazia parte da descrição do trabalho de Jesus nos falar sobre o arrebatamento. He knew about the rapture, Claro que ele sabia a respeito do arrebatamento, but it wasn't his job to show us the mas rapture. não era a missão dele nos falar sobre o arrebatamento. So when he went to heaven, Então, quando ele foi para o céu, he sent the Holy Spirit back, ele enviou o Espírito Santo, and the Spirit comes in every believer. e o Espírito Santo passou a habitar o coração de todos os salvos. And God used the Holy Spirit to reveal something to Paul that no one else had known before. E Deus usou o Espírito Santo para naquele dia revelar algo ao apóstolo Paulo que até aquele momento ninguém sabia. So when Paul says,
I'm going to show you a mystery. Então, quando Paulo disse, eis aqui vos digo um mistério, He's saying, I'm going to show you a new revelation that God has not shown to you before. ele estava dizendo, eu vou lhes dizer algo, uma revelação que Deus nunca havia mostrado antes. Now, what was this mystery that he was going to show us? E que mistério era este que Paulo queria revelar? That's in verse 1. Está no versículo Read it again. 51. 51. 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. He's going to show us the mystery of how we're all going to be changed in a moment. Ele iria mostrar o mistério de como todos nós seríamos transformados no momento. Now, they were concerned that those who had died were going to be missing all these blessings. Eles estavam com medo que aquelas pessoas que estavam morrendo iriam perder todas essas bênçãos. And so Paul is helping them to see that we're going to be changed and we're going to have all the blessings, whether we have asleep or whether we are alive. Mas Paulo quis mostrar para eles que independente de ter morrido ou de estar vivo, todos nós seríamos transformados e participaríamos dessas bênçãos. Now, when he talks about sleep, he's talking about death. Quando Paulo fala que nós estamos dormindo, ele está falando sobre a morte. He wanted to soften the term of dying. Mas ele está tentando amenizar a palavra morte, usando a expressão dormindo. So when we die, our bodies go to sleep. Ou seja, quando morremos, o nosso corpo dormita. But our spiritual life is still alive. Mas a nossa vida espiritual continua viva. When we die as believers, we go up to heaven. Quando nós morremos salvos em Cristo, nós vamos para o céu. And he's got a spiritual body for us up in heaven. E lá no céu, Deus nos dá um corpo espiritual. You can read about that in 2 Corinthians 5. E você pode ler a respeito deste corpo espiritual em 2 Coríntios 5. We're not going into that right now. Nós não vamos entrar neste assunto agora, But when we die, we will not be unclothed, but we will have a spirit body that we live in. mas quando nós morrermos, nós não vamos ficar como que desencarnados, mas nós vamos possuir um corpo espiritual. But that's not the physical body that we will receive at the rapture. Mas esse corpo espiritual não é o mesmo que nós iremos receber no arrebatamento da igreja. So Paul is telling us now what's going to happen to us when Jesus comes in that sky. Então Paulo está explicando para nós o que vai acontecer conosco quando Jesus vier até os ares. And then we will be raised up to meet Jesus. Então nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele. And in order to meet Jesus in the air, we have to be changed. Mas antes do nosso encontro com Jesus nos ares, nós temos que ser transformados. So we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye. E é por isso que todos nós seremos transformados no momento, no piscar, no abrir e fechar de olhos. When you think of a twinkling of an eye, it means when you blink, that's pretty fast. Quando você pensa, em abrir e fechar os olhos, você sabe que estamos falando de algo muito rápido. But this is talking even faster than a blink of your eye. Mas a nossa transformação vai ser mais rápida ainda que um abrir e fechar de olhos. It's a twinkle in your eye. É um abrir e fechar dos seus olhos. When Jesus comes, you're going to change E immediately. Jesus Cristo volta e você será transformado imediatamente. Amen. Amém. Now, he says, we will all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. Paulo diz que nós seremos todos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Now, this matter of the last trump has been a confusing thing. Agora, esta expressão ante a última trombeta tem confundido algumas pessoas. That's because we didn't live back in the Bible times. A razão é porque nós não vivemos no tempo bíblico. Now, in the Bible times, they were able to guide their armies by blowing the trumpets. No tempo bíblico, era possível direcionar os exércitos através do som das trombetas. Certain trumpet blasts would move the army this way, or another blast would move the army that way. Dependendo do som das trombetas, você podia direcionar o exército para aquele lado ou para este lado. And so the trumpets were used to guide the armies in fighting against their enemy. Então as trombetas eram usadas para direcionar os exércitos contra os inimigos. But when they blew the last trumpet, it meant the war was over. Mas quando eles soavam a última trombeta, isso estava dizendo que a guerra havia acabado. Now, if you want to look that up in the scriptures, you can look in 2 Samuel
and we're not looking at that now, but 2 Samuel 18:16. E você pode encontrar este ensinamento sobre as trombetas em 2 Samuel, capítulo 18. Or you can look in 2 Samuel 20, verse 22. E também capítulo 21, verso 22. Joab was the army leader. Joabe, ele era o capitão do exército. And when he wanted to end the war, he'd blow the last trumpet. E quando ele queria terminar a guerra, ele também mandava soar a última trombeta. And then they would go home to their natural places to live and farm. E então os soldados retornavam para os seus lares, para as suas fazendas, para o seu habitat natural. And so when we have the last trumpet, Isso também quer dizer que quando nós ouvirmos a última trombeta, our war with Satan will be over. a nossa guerra espiritual contra Satanás também terá acabado. And we'll be up in heaven. E nós já vamos para o céu. That doesn't mean there won't be war on the earth, Não significa que as guerras terão acabado na terra, but we're done with this war for a while. mas nós não vamos mais ter nada a ver com essas guerras por um bom tempo. Now, when you listen a little longer, you'll find out that we do come back for a war. Mas quando você escuta um pouco mais o que a Bíblia está dizendo, você também vai aprender que depois nós vamos retornar para uma outra guerra. We're going to talk about that on Sunday morning. E nós vamos falar sobre esta outra guerra no domingo pela manhã. But the present war, we're going to be gone. Mas esta guerra presente, dela nós vamos embora. Amen. Amém. That's the last trumpet. E isto significa a última trombeta. That particular war with Satan will be over. Aquela guerra que estávamos travando com Satanás irá acabar. And we're going to go home to heaven. E nós vamos para a casa celestial. That's where we belong. Porque é lá onde nós pertencemos. So now we want to look a little further and we see that we're going to be changed so we can go up to meet with Jesus. Então nós vimos que nós vamos ser transformados para nos encontrarmos com Jesus Cristo. This body can't go up. Porque este corpo não pode subir. I came down here and had to get on an airplane. Excuse me? I had to come down here to get on an airplane. Eu, para vir ao Brasil, eu tive que entrar dentro de um avião. And they went high in the sky. E o avião voou até alto, nas alturas. It was very cold outside. E estava muito frio do lado de fora. My body couldn't have taken it if I was outside the O airplane. meu corpo, este corpo, não poderia ter suportado o frio do lado de fora do avião. But I was very comfortable inside the Mas airplane. eu estava bem seguro e confortável dentro do avião. So when we get changed, we're going to have the ability to defy gravity and go straight up. É por isso que nós precisamos ser transformados para vencer a lei da gravidade e subirmos lá para cima. And not only that, but my body has to change so it doesn't have to have oxygen. E não só isso, mas meu corpo também tem que ser transformado por causa do oxigênio. And my body will be able to stand the cold weather. E o meu corpo glorificado, ele vai suportar o clima frio. So God has to change our bodies. Por isso Deus tem que transformar o nosso corpo. But better than that, Mas melhor do que isso, the scripture says that this corruptible will put on incorruption. melhor do que isso, a Bíblia diz que esse corpo corruptível vai dar lugar para a incorruptibilidade. My body is getting corrupted. O meu corpo está se corrompendo. I have to use a magnifying glass to Agora read. mesmo eu tenho que usar essa lente de aumento. I can see your face almost. Eu quase consigo ver o rosto de vocês. I can see people out here, but I can't see your faces. Eu vejo as pessoas, mas eu não consigo ver o rosto de vocês. When I first came down here to Brazil, Quando eu vim para o Brasil pela primeira vez, I could see very well. eu podia ver muito bem. Now I wear glasses and I can take off my glasses, they don't make much difference. Agora eu uso óculos e posso tirar os óculos e não faz muita diferença. But I'm not discouraged Mas eu não estou desencorajado, because this corruptible is going to put on incorruption. porque esse corpo corruptível em breve vai ser incorruptível. Amen. And not only that, but he says this mortal will put on immortality. E não só isso, mas a Bíblia diz também que esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Now, my father and my mother both died, Meus pais, minha mãe e meu pai já morreram. and they were mortal. Eles eram mortais, But
they're going to put on immortality. Mas eles também serão revestidos da imortalidade. Now, they've got a spirit body right now. Neste exato momento, eles estão no corpo espiritual deles. But someday they're going to have a body just like Jesus had when he raised from the grave. Mas um dia eles terão o mesmo tipo de corpo que Jesus teve quando Jesus foi ressuscitado do túmulo. And I am going to have a new body. E eu vou ter um novo corpo And também. you're going to have a new E body. você vai ter um novo corpo também. When we put on this incorruption, this incorruptible body, and we put on an immortal body, death will be done. Quando nós nos formos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade, a morte não mais existirá. We will have victory over death. Nós vamos ter vitória sobre a morte. That's what Paul was telling the church at Corinth. É isso que Paulo estava ensinando para a igreja em Corinto. That's the change that's going to come. Essa é a transformação que há de vir. Now I want you to turn to 1 Thessalonians chapter 4. Agora eu quero que você venha comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. And here we see some more interesting things that Paul was telling us about the rapture. E nós vamos ver mais coisas interessantes que Paulo falou sobre o arrebatamento. In this particular one, he's telling us more about the time when we're going to meet Jesus in the air. Agora, Paulo vai falar um pouquinho mais sobre o tempo quando nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. So the people were concerned what's going to happen to their dead loved ones. As pessoas estavam preocupadas o que iria acontecer com os seus entes queridos que haviam morrido. And so he starts off by saying, I don't want you to be ignorant about these Então Paulo começa dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. I want you to know what's going to happen. Eu quero que vocês saibam o que vai acontecer. And so he goes on to tell them what is going to happen when the rapture takes place. Então ele começa a descrever o que vai acontecer quando o arrebatamento vier. Now, Jesus says this, that if you believe that Jesus died and rose again, Se você acredita que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, do you believe that Jesus died and rose again? você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Amen. Amém? Okay, if you believe that, Então, se você acredita nisso, he says all those who believe it, they Ele- are also going to be changed just like Jesus. Paulo garantiu que todos os que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou, também como Jesus, serão ressuscitados. When you died with Jesus Christ when you got saved. Você, quando aceitou a Cristo, morreu em Cristo. But when you accepted him, you also raised a new life. Mas quando você o aceitou, você também ressuscitou para uma nova vida. Now, you're still alive in your old body. Você continua vivo neste velho corpo, But he says, I'm going to do more than just raise you up in your spiritual life. I'm going to raise you up in your physical life. mas Jesus prometeu, eu vou fazer muito mais do que ressuscitar você no seu corpo espiritual. Eu vou ressuscitá-lo no seu corpo mortal. Now, I want you to read verse 14. Agora eu quero que o pastor leia o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. So now we see that if you believe that Jesus died, Agora vemos que se você acredita que Jesus Cristo morreu, all those who are asleep in Jesus, God will bring with Jesus. aqueles que morreram em Cristo também serão ressuscitados em Cristo. Now, Jesus is going to come down from heaven, Jesus vai descer do céu and he's going to bring all those in their spirit bodies that are in the church age, and he's going to bring them with him. e ele vai trazer todos aqueles que morreram durante a época da igreja. Now, when they come down with Jesus in their spirit bodies, E eles vão descer com Jesus, mas no corpo espiritual deles. then he is going to raise the dead and make those physical bodies join their spirit bodies. Ele vai levantar aqueles que morreram em Cristo, ou seja, o corpo físico, e vai fazer com que o corpo físico deles se encontrem com o corpo espiritual deles nos ares. So, my father and my mother who have gone to heaven and have Então, their spirit meu bodies, pai, minha mãe, que já estão no céu, mas em corpos espirituais, they're going to come back with Jesus, eles vão descer com Jesus and then they're going to receive their physical e bodies. eles vão receber o corpo físico deles. They're going to receive bodies just like Jesus had when he raised from the dead. E eles vão receber corpos iguaizinhos aos de Jesus
quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Now I want you to look at 3:13, chapter Agora, 3, verse agora eu quero 13. que você veja o capítulo 3, mas versículo 13. Please read. 3:13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. He's coming back with the saints. Ele vai voltar com os santos. These are the ones who have gone to heaven and have received their spirit bodies. Esses santos são aquelas pessoas que já foram para o céu e receberam seus corpos espirituais. Now when Jesus comes back, he's going to bring those spirit bodies back with him. E Jesus vai trazer essas pessoas em seus corpos espirituais com ele. So the Apostle Paul says that this is a word that he has received from God. E Paulo garante que essas palavras ele recebeu de Deus. Go back to chapter 4, verse 15. Veja capítulo 4, versículo 15. Read it. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. He says, this is a message that I received from the Lord. Ele mesmo disse que esta mensagem ele recebeu do Senhor. You see, God revealed to Paul what was going to be happening to our bodies when we die. Deus revelou para o apóstolo Paulo o que iria acontecer com os nossos corpos quando nós morrêssemos. We're going to go to heaven. Nós vamos para o céu. We're going to get our spirit bodies. E lá no céu vamos receber um corpo espiritual. And when Jesus comes back, E quando Jesus Cristo voltar, not in the return of Christ to the earth, e não quando não estamos falando da volta dele à terra, but he's coming back in the clouds. mas quando ele voltar até as nuvens, He's not going to come all the way to the earth this ele time. não vai descer na terra desta vez. So he's coming back with the saints, Ele vai voltar com os santos, my father, my meu pai, mother, minha pastor's mãe, mother, all these saints that have gone to heaven from the todos time of esses Pentecost. santos que já foram para o céu desde o dia de Pentecostes, These are all the church believers. ou todos os membros da era da igreja. He's not going to bring back the Old Testament believers at this time. Ele não vai trazer os santos do Velho Testamento desta vez. He'll bring those back at the time when he comes back in the return of Os Christ. santos do Velho Testamento só vão voltar com Jesus na outra vez que ele descer até a terra. You see, there's similarities, but they're not identical. Você percebe que há semelhanças entre as duas vindas, mas elas não são iguais? So now he brings back these spirit believers, Ele vai trazer believers in então spirit bodies, esses santos em seus corpos espirituais, and he says, now these are going to be raised first. mas ele diz também que essas pessoas, esses santos espirituais, seus corpos serão ressuscitados primeiro. Now, he says this because they are the ones who are coming back and they need to be raised first. E a razão é simples, eles são aqueles que estão voltando, descendo com Jesus, então logo eles vão precisar primeiro dos seus corpos. So Jesus came back in about 5 minutes. Então se Jesus Cristo voltar, digamos em 5 minutos, All those who died would be going up first. todos os que já morreram em Cristo vão subir primeiro. Then we would go up to meet with the Lord. Mas em seguida, eu e você também subiríamos para nos encontrarmos com Jesus. And the only way we could do that is have our bodies changed. E o único jeito disso acontecer é se Deus transformar o nosso corpo. So the believers who come back with Jesus, Então os salvos que vão descer com Jesus they'll receive bodies just like Jesus vão had. receber corpos iguaizinhos ao que Jesus teve. And we'll have bodies just like Jesus E had. nós também vamos receber corpos iguaizinhos aos de Jesus. And then we'll meet with Jesus in the clouds. E aí nós vamos também nos encontrar com Jesus nas nuvens. And then he'll take us up to heaven. E aí ele vai levar todos nós para o céu. Amen. Amém. See how this glorifies Jesus? Você agora percebe como que essa mensagem glorifica Jesus Cristo? He's the one who's doing all the work for us. Porque ele é aquele que está fazendo toda a obra por nós. It was the Father who sent his Son, Foi o Pai que enviou o Filho, and he died for us. e o Filho morreu por nós, Then he raised him from the dead. e o Pai o levantou dos mortos, And now the Father is going to send him again for all of us who are believers in Jesus e Christ. agora o Pai vai mandá-lo de volta mais uma vez, mas para todos aqueles que são salvos. And why is he bringing only the church believers? E por que será
que ele está trazendo só os salvos da igreja. Because the church is going to be the bride of Jesus Christ. Porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. And when he has a physical body, he wants to have his bride have a physical E body. ele recebeu um corpo glorificado, agora ele quer que a igreja dele também receba um corpo glorificado. Because we're going to be married to Jesus Christ in heaven. Porque nós vamos casar com Jesus Cristo no céu. Amen. Amém. This is going to be an exciting time. Esse vai ser um tempo maravilhoso. We're going to be so close to Jesus just like a bride is to her Nós husband. vamos ficar tão próximos de Jesus, assim como a noiva do seu noivo. This is going to be a wonderful time. Então esse será um tempo maravilhoso. He is the spirit of prophecy. Jesus é o próprio espírito de profecias. Prophecy glorifies Jesus A Christ. profecia verdadeira glorifica Jesus Cristo. We need to tell our friends about this. Nós precisamos falar sobre isso para as pessoas. We need to go out and tell people that there is good news. Nós precisamos dizer para as pessoas que há boas notícias. Those who don't know this are without hope. Mas aqueles que não conhecem essas notícias não têm esperança. That's why they cry and weep so much when their loved ones die. É por isso que eles choram tanto e lamentam tanto quando alguém da família morre. They don't have hope. Eles não têm esperança. But we have hope Mas nós temos esperança. because we have the Bible. Porque nós temos a palavra de Deus. We have a revelation that comes from God Nós temos himself. revelação que vem diretamente de Deus. And he gave it to the apostle Paul so we could know it. Ele deu para o apóstolo Paulo para que nós soubéssemos. And he preached it. E ele pregou. And he wrote it down. Ele escreveu a respeito. And we know it. E agora nós sabemos. Amen. Amém. Now I want you to go to Revelation chapter 3. Agora eu quero que você venha comigo para Apocalipse capítulo 3. And here we will see that Jesus is talking to the church at Philadelphia. Jesus está falando com a igreja de Filadélfia. Now Jesus has been in heaven already about 60 years. Jesus já tinha ido para o céu, já tinha retornado para o céu, quando ele escreveu esta carta há cerca de 60 anos. So the churches have been working for about 50, 60 years. Então a igreja já existia e já estava em operação há 50, 60 anos. And now he's coming back to check on the churches. E Jesus, ele estava supervisionando essas igrejas. He chose 7. E ele escolheu 7 dentre elas. These were all in what we would call Turkey today. Essas 7 igrejas, elas ficavam numa região onde hoje fica a Turquia. And one of the churches that he saw was Philadelphia. E uma dessas igrejas que ele observou foi a igreja de Filadélfia. The Philadelphian church was a good church. A igreja de Filadélfia era uma boa igreja. They had heard the word of God and they wanted to follow exactly what Jesus said. Eles tinham aprendido a palavra de Deus e eles queriam obedecer exatamente o que Jesus havia ensinado. Now I'm going to give you a little part of the message that Jesus gave to that church. E eu quero compartilhar um pouquinho da pregação que Jesus mandou para aquela igreja. I want you to read verses 3, 10, and 11. Nós vamos ler os versos 3, 10 and 11. Yeah. 3, 10 e 11. 3 is the chapter, right? 3 is the chapter, Ah, tá. verses 10 and 11. Só os versículos 10 e 11 do capítulo 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Now, he says, you have kept the word of my testimony. You kept the word of my patience. Jesus reconheceu que aquela igreja havia guardado a palavra de sua paciência, havia guardado o seu testemunho. Now, patience is sometimes translated endurance or steadfastness. A palavra paciência muitas vezes pode ser traduzida como resistência. Now, Jesus endured the cross. Jesus resistiu à cruz. Why did he endure the cross? Como que ele suportou a cruz? For our benefit. Para o nosso benefício. And he despised the shame that was connected with that cross. E ele desprezou a vergonha conectada com aquela cruz. Why? Por quê? He loved us. Porque ele nos amou. He says, I endured, Ele disse, eu suportei, now I want you to endure. e agora eu quero que você suporte também.
And what was his word that he gave to us? E qual foi a palavra que ele nos enviou? Well, I want you to turn to Matthew chapter 10. Eu quero que você agora venha comigo para Mateus capítulo 10. If you turn there, you'll find out that Jesus is talking to his disciples about the days that they were going to come to in their future. Jesus está falando sobre os dias que iriam suceder no futuro. Mateus 10, Now, I want you to read verses 22 through 24. versos 22 a 24. These will show you what we are to endure if we're following Jesus. Esses versículos nos mostram o que nós devemos suportar quando seguimos a Cristo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. So, we are to endure persecution. Então nós deveríamos suportar perseguição. We are to do it for Jesus' sake. E nós devemos suportar perseguição para o bem de Jesus Cristo. He says, I want you to endure for my sake. Jesus foi quem disse que nós deveríamos suportar por causa do nome dele. He says, when you're hated, Quando você for odiado, I want you to love those people. eu quero que você ame essas pessoas. When you're persecuted, Quando você é perseguido, I want you to thank me for it. eu quero que você me agradeça por isso. Because I'm allowing it to improve your life. Porque eu estou permitindo essas coisas para o seu benefício. You see, life isn't about us. A vida não é algo a nosso respeito. Life is about Jesus. A vida deveria ser a respeito de Jesus Cristo. Whatever brings glory to him will Yeah. be a blessing to us. O que trouxer glória para o nome de Jesus sempre será uma bênção para nós. We are his slaves. Nós somos servos, escravos de Cristo. This body doesn't belong to me. Este corpo não é meu. He bought me with a price. Jesus me comprou com o seu sangue. When he died on the cross, he saved me and he says, I bought you. Quando Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, ele me salvou e ele me comprou. I bought your body, I bought your soul. Ele comprou o meu corpo, ele comprou a minha alma. Now life is about him and how we Por can isso, glorify him. a vida, ela gira a respeito de Jesus e não a meu respeito. My car doesn't belong to me. Meu carro não é meu, It belongs to Jesus. pertence a Jesus Cristo. My house doesn't belong to me. A casa não é minha, It belongs to Jesus. pertence a Jesus. My wife and my children don't belong to me. Minha esposa, meus filhos não são meus, They belong to Jesus. pertencem a Jesus Cristo. I am not living a life for myself. I'm living it for Jesus. Eu não estou vivendo então a vida para o meu prazer, mas para o prazer de Jesus Cristo. So I'm persecuted. Então, se eu sou perseguido, It's for Jesus' sake. é para a glória de Jesus. This is to endure the patience or the endurance of Jesus Christ. É isso que significa guardar a palavra da paciência de This is Jesus. the word that we are to receive, just like the Philadelphia church received. Esta é a palavra que devemos receber, assim como a igreja de Filadélfia recebeu. So the Philadelphia church received this message and they were living it in that hostile community. E a igreja de Filadélfia havia recebido esta palavra e estava vivendo esta palavra, mas no ambiente hostil. And because they endured for Jesus' sake, Jesus says, I'm going to keep you from that hour of trial. E porque eles guardaram a paciência de Jesus, Jesus prometeu que eles seriam guardados daquela hora que há de vir sobre o mundo. He says, I'm going to keep you from that tribulation. Eu vou manter vocês fora da tribulação. Notice in verse 10, it says, I'm going to keep you from the hour of temptation or hour of trial. Jesus disse no verso 10, eu te guardarei da hora da tentação ou da provação. Now, I want you to see three things. Agora veja três coisas. First of all, it's the hour of trial. Primeiro, Jesus disse da hora da tentação. Then you'll see that it is a trial that's going to be upon all the earth. E segundo, você observa, é uma tentação que há de vir sobre todo o mundo. And then it's going to be a trial that's going to try every unbeliever. E é uma tentação que vai tentar todos os incrédulos que habitam na terra. When you read in Revelation
those that dwell on the earth, he's talking about unbelievers that are dwelling on the earth. Quando você lê no livro de Apocalipse, os que habitam na terra sempre se refere aos incrédulos. Now you're in Revelation, so go to Revelation chapter, 13. Agora, venha comigo para Apocalipse 13, Revelation chapter 13, verse 6. versículo 6. Okay. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Now those who are dwelling in heaven are the believers. Aqueles que moram no céu são salvos. Now when you go to verse 8, Mas quando você vem para o versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. those who dwell on the earth don't have their name written in the book. Então of the veja, Lamb. aqueles que habitam a terra não têm o nome deles no livro do Cordeiro. So when you read in Revelation, those that dwell on the earth, it's not talking about all the people, believers and unbelievers. It's talking about the unbelievers who don't Então, have their name written in sempre the que book of você life. lê em Apocalipse, aqueles que habitam na terra, se refere aos incrédulos. And so he says this trial is going to try all the unbelievers. Então, essa tribulação, ela vai recair sobre todos os incrédulos. Now we're going to talk about that on Sunday morning. E nós vamos falar sobre isso no domingo pela manhã. This great trial that's coming on the earth. Essa grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra. It's going to be Antichrist against Christ. Mais ou menos o anticristo contra Jesus Cristo. And you'll see what Antichrist is going to do, E nós vamos ver o que o anticristo vai fazer and then you'll see what Christ is going to do. e o que Jesus Cristo vai fazer. And Christ will win. E Jesus Cristo vai vencer. That's what we're looking for. É isso que nós estamos esperando. And Jesus says to the church at Philadelphia, I'm going to keep you from that hour of E tribulation. Jesus prometeu para a igreja de Filadélfia, eu vou guardar você desta hora da tribulação. How is he going to do it? E como que ele vai guardar a igreja? He's going to rapture us out of this earth before the tribulation. Ele vai arrebatá-la para o céu antes da grande tribulação. Don't worry about going through the tribulation. Olha, não se preocupe com a grande tribulação. There are Christians who think they're going to go through the tribulation. Há crentes que acham que vão passar pela tribulação. They think they have to be purified by the tribulation. Eles acham que vão ter que ser purificados durante a tribulação. The Bible says is that Jesus' blood cleanses us from all sin. Mas a Bíblia já diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. We're not perfect in our eyes, Nós não somos perfeitos nos nossos próprios olhos, but we're perfect in God's eyes. mas nós somos perfeitos aos olhos de Deus, Because he sees us with Christ's righteousness. porque Ele nos vê através da justiça de Cristo. The tribulation could never cleanse me as well as the blood of Jesus Christ. Nenhuma tribulação pode me purificar tão bem quanto o sangue de Jesus Cristo. If you haven't been cleansed by the blood of Jesus Christ, you could go through the tribulation. Mas se você ainda não foi purificado no sangue de Jesus Cristo, você pode muito bem passar pela grande tribulação. Maybe then you'd wake up and see how important it is to know Jesus. Aí sim você vai acordar e ver quão importante era ter recebido Jesus But we Cristo. don't know if you reject Jesus now, that you'll have that opportunity Mas nós in nem the sabemos, tribulation. se você continuar rejeitando Jesus Cristo agora, se você ainda terá uma oportunidade na grande tribulação. They could be killed before they ever accept Jesus. Porque você e outros poderão ser mortos antes de poder receber Jesus Cristo. We'll see on Sunday morning that 1/4 of the world will be destroyed in the first 3.5 years of the E tribulation. nós vamos ver domingo pela manhã que 1/4 da terra vai ser destruído na primeira parte da grande tribulação. 1/4 of the world will be more than all of North and South America. 1/4 da população do mundo representa mais que a América do Norte e a América do Sul juntas. And add to that all of Europe, all of Russia, E você pode acrescentar mais a isto a Europa e a Rússia. all the people that live in these lands there'll be more killed in the tribulation, the first half of the Imagina tribulation. então todas as pessoas que moram nessas regiões juntas serão mortas nos primeiros 3 anos e meio
da grande We'll tribulação. talk about that Sunday morning. E nós vamos falar sobre isso domingo pela manhã. But Jesus says if you know Jesus as Savior, if you know Jesus Christ as your Savior, you'll be raptured out of this earth before the tribulation. Mas a Bíblia garante, se você conhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai ser arrebatado deste mundo antes da grande tribulação. Come to Jesus. Então, não perca tempo. Receive Venha para him. Jesus. Receba-o. And if you have received Jesus, I want you to get on your knees tonight and thank Him for your salvation. Mas se você já recebeu Jesus, mesmo assim, ajoelhe-se e agradeça-o pela sua salvação. Thank Him for the privilege of being raptured someday. Agradeça-o pelo privilégio de fazer parte do arrebatamento um dia desses. Amen. Amém.